Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Pode começar. Boa noite. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? A paz esteja no coração de cada um. Que alegria também de estarmos na vida, né? Estamos no caminho, na caminhada, possa nos ajudar e ajudar outras pessoas a seguir em frente. Sejam muito bem-vindos, né? Para quem acha que todo mundo conhece, eu sou o Marcão, sou fundador da comunidade Obra de Amor, e a Obra de Amor está já desde o ano passado fazendo esses cursos bíblicos, curso de estudo bíblico online, para a gente não pare de se alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso alimento, é um dos nossos alimentos, a gente continuar, a gente não parar. Então, que a gente possa seguir em frente e que o curso de hoje possa, da carta de São Paulo a Coríntios, a primeira carta de São Paulo a Coríntios, a primeira parte dessa carta, possa nos enriquecer mais de conteúdo, e porque quanto mais se conhece, mais se ama. Quanto mais eu conheço, mais eu posso amar, mais eu posso me doar, até o ponto de entregar tudo que eu tenho por amor. Então, daqui a pouco nós vamos apresentar, ele vai se apresentar, né? Hoje temos a graça e a alegria de ter o padre Lico, né? Ele vai se apresentar, o Lico é apelido, né? Ele vai falar o nome dele depois e o porquê do Lico, que eu ainda não sei o porquê do Lico, não sei se você vai querer falar hoje ou não. Mas, assim, a gente se encontrou ali no caminho da evangelização, das missões, e hoje a gente tem a graça de estar na missão junto. Então, isso para mim é uma alegria. Em primeiro lugar, seja bem-vindo, padre, na comunidade, a comunidade te acolhe de braços abertos, e que a gente possa, hoje, todos nós da comunidade e quem está participando também, né, vai estar saboreando aí daquilo que Deus tem através do Senhor. Então, eu quero acolher a todos e pedir, assim, que o Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe e conduza o nosso encontro de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço a Deus que, através de Nossa Senhora das Graças, derrame suas bênçãos e interceda por nós e que esse curso seja abençoado. Que esse curso que esse dia de hoje possa nos ajudar a amar mais a palavra, amar mais a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Queria passar para a Aline, para ela dar continuidade aí, e a gente depois o padre vai se apresentar e vai fazer o conteúdo, a parte que ele já vai nos apresentar. Você abriu o arquivo aí, Marco? Você consegue apresentar? Apresento sim. Tá. Boa tarde, gente. Para quem eu não falei ainda, espero que todo mundo esteja bem. Então, como a gente viu, né? O padre não estava aqui, a gente vai passar para ele assim, o que a gente estudou. Porque nós somos muito estudiosos, eficientes, viu, padre? Todo mundo lembra de tudo, capítulo por capítulo, todo o estudo. A Maria José sabe na ponta da língua. Então, a gente conversou nesse módulo, né, sobre as cartas de Paulo. Então, nós conversamos os 2 primeiros encontros sobre a carta que Paulo escreveu aos... Pode abrir o microfone agora. Vai. Romano. Peguei já nota 10 de cara para... Eu falei que ela sabia, gente. Eu falei, vocês não acreditaram. Então, nós estudamos a carta escrita aos Romanos. Nós estudamos em 2 encontros, certo? Então, eu queria convidar agora vocês a gente pensar um pouquinho, refletir e pensar em uma frase. Uma frase, assim, que você...
claro que vão ter muitas, né? Porque todo mundo gravou tudo, mas pensar assim, em uma frase, chegou a mulher que ganhou a Bíblia. Em uma frase, aquilo que mais te chamou a atenção no estudo dos nossos 2 últimos encontros, da carta, né, aos Romanos. Então, vamos pensar assim, o que a gente poderia dizer, uma frase que te chamou a atenção, que você guardou no teu coração, que está na ponta da tua língua. Quem não está na ponta da língua, procura aí na anotação. Uma dica. Tá bom? Pensa aí, 5 segundos. 5. O que chamou. O que. Já vai falar. Boa tarde. Boa tarde. O que me chamou mais atenção foi no capítulo 14 e no versículo 7. Chamou muito a atenção. Uma parte do 7º ao 9, que diz assim: ninguém de nós para si e ninguém morre para si. Se vivemos e vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Quem vivemos, que morremos, pertencemos ao Senhor. Essa foi a frase que me tocou bastante. Até que eu já li várias vezes esse trecho do capítulo 14 do 7 ao 9. E eu gostaria que, se vocês pudessem fazer alguma reflexão sobre essa frase. Já vamos pensar, então, já vamos deixar arquivado aí para a gente já fazer nos próximos. Muito Obrigada. Bem. Uma frase assim que falou, não lembro se foi o Cris ou se foi o Luiz que falou, mas que diz assim, que a lei ela não veio para salvar, a lei ela veio para educar. Isso eu gravei assim na minha cabeça, né? Das frases assim do nosso estudo desses 2 últimos encontros. Quem mais pode dizer assim alguma coisa que gravou assim? Nilson, o que você gravou aí que você aprendeu de novo? Que a salvação está em Jesus. A lei, que ele falou, a lei só é para educar a gente, mas a gente tem confiança não na lei, mas em Jesus. Não ser uma pessoa que nem os fariseus, uma coisa dos cristãos judeus, né? Confiar só na lei, para você ser melhor que os que vieram o paganismo, para não ter essa discrepância. Né? Arrasou. Luiz, fala uma frase aí. No final do primeiro encontro, uma das frases mais importantes, né, que sintetizam, né, tem algumas frases que sintetizam vários pensamentos nela, né, e que foi alvo da reflexão que foi feita, né, que nada pode nos separar do amor de Cristo. E aí já dá a ideia da grandeza do presente, da graça, da salvação que nos foi conquistado, e sequencialmente foi apresentada no mistério divino, primeiro aos judeus, mas que por Paulo o Senhor Jesus fez com que chegasse ao coração dos gentios e, por consequência, no nosso também. Muito bem, arrasou. Marcos, qual que é uma frase aí que te... chamou atenção? Na verdade, não é uma frase. O que me chamou muita atenção nesse estudo que foi apresentado foi que uma coisa que eu nunca tinha imaginado na minha vida, nunca passou pela minha cabeça, nunca pensei nisso, que a carta de São Paulo aos Romanos, ele escreveu para uma comunidade que ele não tinha formado, uma comunidade que não foi ele que fundou. Foi uma coisa que me chamou muita atenção. E outra coisa que me chamou muita atenção foi o último capítulo, do capítulo 16 de Romanos, onde Paulo vai fazer os agradecimentos, né? E aí a gente vai ver quantas pessoas estão por trás dos fatos, né, das cartas, né? Quantas pessoas ali ele vai citar que colaborou de uma forma, de outra. Até o Télcio, como é que é o nome dele? Meire, você que falou, esqueci o nome do homem lá. Está ouvindo aí, Meire? Desligaram o microfone. Tércio. Que
O Tércio, que foi escrevendo para o Paulo, que acho que o Paulo estava cansado de escrever, né? O Tércio pegou a caneta lá. Eu nunca tinha a pena lá, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Quantas pessoas ajudaram a história da carta acontecer. Então, isso me chamou muita atenção. Ficou marcado, assim, coisa simples, mas que ficou muito gravado em mim. E eu acho não, para mim é muito importante ter passado por esse curso e ter vivido isso. Muito bem. Quem mais aí quer falar alguma coisa que chamou atenção? Meire, Cris? Eu vou roubar uma lembrança do Marcão, que ele colocou nas últimas considerações que a gente fez aí. Então, uma parte marcante do primeiro módulo nosso, que é a respeito do instrumento de Deus, que foi Abraão, né? Aquela figura do corpo, o corpo velho, né? O corpo cansado, surrado, a partir do qual Deus criou um povo novo. O Marcos fez uma lembrança disso, e daquele primeiro módulo é uma lembrança realmente muito marcante. E do segundo módulo que a gente fez, ali no encerramento também, lá pelo capítulo 15, o fato de que Paulo, ele encerra a carta dele expondo, né, por que ele precisa ir a Roma. É a parte onde ele coloca, né, quase totalmente às claras, né, os planos dele. Onde ele queria ir, o que ele queria fazer, até onde ele queria chegar, assumindo aquele compromisso de apóstolo dos gentios. Mas ele foi o apóstolo dos gentios, até hoje, mas não foi do jeito que ele quis, foi do jeito que Deus quis. Isso ficou muito marcante para mim. Muito bem. Meire, tem alguma lembrança? Várias, né? Tenho. Graças a Deus, várias, mas foi uma que, do capítulo 8, né, do primeiro módulo, quando vai dizer que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são eleitos, escolhidos, e gravou muito isso em mim, saber que somos escolhidos desde antemão por Deus, justificados e glorificados por antecipação. Isso me marcou demais, e isso eu preciso repetir para mim todos os dias. Foi muito bom. Amém. Quem mais quer falar alguma coisa? Mais uns 2 para a gente encerrar. É porque na minha tela tá aparecendo vocês, mas quem mais? Deixa eu olhar aqui. Quem tá? Sandra, Sueli, não sei se é o Júlio Arrose. Tem alguma coisa assim que chamou a atenção de vocês? Vocês querem compartilhar? Maria Regina. Vinícius. Graça. Seu Benedito. Vou falar, Aline. Pode falar. O que me chamou bastante atenção, né? A gente vive dentro da igreja, mas a gente não presta muita atenção. É o seguinte, que fortes ou fracos, nós somos um do outro na comunidade. E como a Meire disse, sempre, acho que todos nós tivemos uma pessoa, né, que nos evangelizou, uma pessoa que nos colocou, né, diante de Deus, diante de todas as coisas aí. Então isso me deixou, assim, foi muito forte para mim, assim. Fortes ou fracos, né, nós precisamos um do outro para caminhar em comunidade, caminhar na vida religiosa. Muito bem. Muito bom. Mais alguém para encerrar? Não? Angélica, minha campista? Não? Bom, se a gente fosse ficar relembrando aqui, né, nós íamos gastar as 3 horas que nós gastamos para estudar os outros módulos, né? Mas, assim, o quão valioso é isso, né? A gente guardar mesmo na nossa cabeça, no nosso coração, tudo aquilo, né? Aquilo que nós estudamos, aquilo que Deus nos falou. E da mesma forma é agora, né? Porque assim como a gente viu lá que ninguém nunca vai nos separar do amor de Deus, né? Que a lei não é para salvar, né? Que
Deus escolheu um corpo velho para começar um povo novo, né? Que nós vimos que quantas pessoas colaboraram para que aquela carta fosse escrita, para que essa carta fosse escrita, para que ela chegasse até nós, né? Que não importa se a gente é forte ou é fraco, né? Mas a gente já participou da vida de alguém e muitas pessoas participaram da nossa. No último, a gente fez os nossos agradecimentos, né? Não sei se alguém teve coragem de enviar a carta, mas se não, rezou para essa pessoa, pensou nessa pessoa. Hoje nós vamos falar um pouquinho, nós vamos estudar um pouquinho, né, com a presença ilustre aqui do sacerdote, sobre a carta de São Paulo aos Coríntios. E assim como aconteceu lá em Romanos, nós vamos perceber também que ela fala para cada um de nós hoje, né? O que ela fala para cada um de nós. E entender, assim, todo aquele contexto, entender toda aquela situação. Claro que, como a gente disse, né, o nosso tempo não é longo, então o padre, por mais que ele vai tentar nos explicar tudo, não vai dar para fazer um estudo, né, como a gente talvez gostaria, que é muito conteúdo. Mas nós vamos adentrar, né? O nosso objetivo é conhecer e entender um pouco mais da carta escrita aos Coríntios, né, e perceber o que ela quer nos dizer hoje. Então, passar a palavra para o padre aí, para ele já começar o nosso estudo de hoje. Boa tarde. Eu só queria ver com vocês se vocês me ouvem bem assim ou não. Ouve bem? Sim. Ok. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse período de tarde, partilhando um pouco sobre a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E eu agradeço principalmente porque todas as vezes que eu tenho que participar de algo assim, eu retomo coisas que eu vi no tempo da faculdade, durante a teologia, ou então eu estudo o que eu não tive oportunidade de estudar lá naquela ocasião. Então, quando eu agradeço a oportunidade, não é pro forma, eu agradeço porque me ajuda a crescer também na intimidade com a palavra. E já de início, assim, eu diria algo que eu achava muito importante quando um professor meu de Bíblia dizia, ele sempre falava assim, olha, se nos for dado 1 hora para falar sobre um livro bíblico, tem como falar sobre ele em 1 hora. Mas se for um curso de um semestre, tem como falar nele num curso de um semestre. É claro que a gente organiza, compacta, estende de acordo com o tempo que a gente tem. Então, espero, com a minha rápida fala, ou fala muito rápida, não dar a impressão de que que a carta é tão simples assim, mas é porque eu quero tentar, pelo menos, passar pela ideia geral nesse bloco de tempo que nós temos. E depois, é claro que vale o aprofundamento, né, vale olhar para tudo isso que nós vamos pensar aqui um pouco com mais calma. E eu também queria só que vocês me lembrassem até que horas é o meu limite. Então, aqui para mim são 15h20. Eu posso falar até mais ou menos... Não se acanhe, eu tento me organizar mesmo. Até 16h30. Tá. Então eu vou tentar fazer um bloco onde eu tento explanar e depois a gente abre para algumas perguntas, para discussão ou para partilha, pode ser? Perfeito. Tá bom, então. Só uma dúvida, todos são campistas aqui ou não? Não que isso seja um problema ou uma virtude, mas todos são. Eu creio que não, tem gente da Paraíba, tem gente de outros estados, eu não sei. Então tá bom, como eu disse, isso não é nenhum problema, nenhuma virtude, era só uma informação. Muito bem, então olha, o Marcão já me provocou aí perguntando o meu nome, qual que é meu nome, de onde vem Lico. Se tem gente da Paraíba, o meu nome é natural da Bahia. Meu nome é Adeflor e eu sou Júnior com esse nome. Então, Adeflor é o nome do meu pai e nasceu na Bahia mesmo. E a minha avó dizia que era o nome de um sobrinho
que morreu ainda adolescente, e ela colocou o nome no meu pai depois como uma homenagem a esse sobrinho. Mas não tem muita de flor no mundo, não. Meu irmão é bancário, já passou por 3 bancos diferentes, né? Não só agências, mas 3 bancos diferentes. E toda vez que ele faz uma busca, ele encontra meu pai e eu. Então, não é muito comum. E Lico é o nome que meu irmão deu. Ele é 4 anos mais velho. Segundo a minha mãe, quando nós chegamos da maternidade, meu irmão quis me pegar no colo e chamou de Lico. Igual a gente batiza cachorro, né? A gente olha, o cachorro já tem um nome para dar. Mas, assim, brincadeiras à parte, é isso. Lico é apelido e foi meu irmão que deu quando minha mãe e eu chegamos da maternidade. Bom, vamos lá. Antes da gente, então, de entrar no que é próprio da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, eu só queria ler um versículo muito conhecido por todos nós, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, quando São Paulo nos diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Começo já com essa leitura desse versículo, porque ele vai nos ajudar durante a reflexão. Então vamos lá. O que eu preparei aqui hoje foi preparado pensando em vocês, pensando nessa hora e 15, hora e 20 que nós estaríamos juntos. Eu passei para o Marcão por e-mail, não sei, recebeu, irmão? Ok. Eu passei para ele, então, 4 páginas que eu preparei, que é as que eu vou tentar trabalhar com vocês aqui. Padre, inclusive, se o senhor quiser, eu vou apresentar na tela aqui, se o senhor apresentar aí, não sei se o senhor quer que apresenta ou não. Se você que me diz, se você achar que ajuda, se atrapalhar, eles pegam depois. Se achar que ajuda... Tá, eu vou apresentando, falando, vou apresentando aqui, então. Tá bom. E aí, eu até coloco aí numa introdução que, por não ser um trabalho acadêmico, então essas paginetas aí não têm uma preocupação com citação das obras que eu fui lendo, procurando, né? E muito menos com as normas da ABNT. Então tá bem livre aqui, a ideia era transmitir para vocês com um pouco mais de segurança. E como que eu dividi esse nosso bate-papo? Então, um primeiro capítulo para a gente falar um pouco sobre a origem do autor da carta, então sobre a origem de Paulo. Depois, características que são importantes do Império Romano, para que nós compreendamos o que estava acontecendo ali e por que surgiram as questões que surgiram. Dentro do Império Romano, falar um pouco sobre a cidade de Corinto, comunidade que está recebendo essa carta de São Paulo. Depois, sobre a comunidade cristã de Corinto, então um grupo ainda menor dentro daquela realidade da cidade de Corinto. E aí sim, nós mergulhamos na carta, que eu já adianto, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, é uma carta que Paulo escreve com o papel de resolver problemas dentro da comunidade. Basicamente, é isso que ele quer fazer. E resolver 4 problemas básicos. O problema que estava acontecendo numa divisão de grupos, já nós vamos ver isso, né? Paulo funda a comunidade, fica ali um tempo, quando ele sai, aparecem outros 2, e a gente já sabe disso, né? Na carta começam a falar, olha, tem os de Paulo, os de Apolo, os de Pedro, então tem um problema de divisão de grupos, uma primeira grande parte da carta, uma segunda, questões de conduta moral e sexual, que começam a ser um problema, e Paulo também quer resolvê-los. Num terceiro grande bloco, a questão é a celebração semanal, a celebração dominical, e a questão dos carismas na comunidade.
E um quarto bloco, São Paulo, então, vai falar da ressurreição de Cristo. Iniciando e finalizando esses 4 blocos, nós temos uma introdução e uma saudação final. E eu já até adianto, lembrando que esse é um esquema utilizado por Paulo em todas as cartas dele. Ele começa com uma saudação, vem toda a questão que ele quer trabalhar, e ele termina com uma saudação final. Vale lembrar que são cartas mesmo. Então, toda carta, hoje a gente pensa mais no e-mail, a gente começa saudando quem está recebendo e conclui também saudando a pessoa que é o destinatário ali na nossa comunicação. Bem, então, isso rapidamente é o que nós veremos agora nesse momento. Então, um pouco sobre o autor da carta. Nós sabemos que existe uma certa dificuldade para se ter precisão sobre autores de textos bíblicos, por um motivo muito tranquilo e óbvio, né? Esses escritos, eles são muito antigos. Quando nós pensamos, por exemplo, no Antigo Testamento, muito mais antigos. Quando a gente pensa no Antigo Testamento, a gente chega a ter escritos de 1850 antes de Cristo. Então, imagine a dureza que é para os pesquisadores afirmarem com toda convicção o autor desse texto é fulano. Contudo, quando nós falamos da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, os estudiosos eles têm uma segurança para afirmar o autor é Paulo. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, aquele que, né, a gente reza tanto e lê tanto as cartas dele. Então, sim, ele é o autor da primeira carta aos Coríntios. Quando nós vamos lendo tanto, as cartas dele, Romano, Filipenses, 1ª e a 2ª Coríntios, nós vemos que São Paulo se apresenta. Então, no momento ele diz que ele é israelita, que é hebreu, filho de hebreus, ele frisa isso, que ele é israelita, mas quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, ali Lucas acaba deixando que Paulo verbalizar que ele nasceu em Tarso, na Cilícia, então uma região que está fora de Israel. Aí a primeira pergunta que nós fazemos é, esse sujeito é israelita ou ele nasceu fora de Israel? A questão é essa. Paulo é israelita de origem, porque é filho de hebreus, mas ele de fato nasce fora de Israel. Ele nasce em Tarso, na Cilícia. Isso é tranquilo da gente compreender quando a gente lembra que lá no século III antes de Cristo, muitos judeus saem então da região de Jerusalém, de Israel, e vai para a Ásia Menor. E aí que a gente consegue compreender. Paulo é filho de um povo assim, hebreu, israelita, mas não que tenham nascido em Israel, ele já nasce fora. E aqui eu já chamo a atenção para o seguinte, isso começa a deixar claro para nós como que Paulo conseguia falar tão bem para judeus e como ele conseguia interagir tão bem com a cultura greco-romana. Porque, embora ele fosse judeu por tradição, por cultura, por manifestação da fé, ele nasce fora do mundo hebraico. Então, ele tem essa facilidade de se dirigir a judeus, mas ele também consegue falar muito bem com a cultura greco-romana. E aí a gente pode pensar, né? Fora de Israel, na Grécia especialmente, Paulo teve contato com toda a sabedoria do mundo grego, com muitos filósofos, com muitos pensadores. E aí, então, nós vemos essa facilidade, esse domínio que ele tem para interagir tanto com um povo quanto por outro e discutir tão bem, saber se expressar bem sobre realidades tão distintas.
Bom, isso é um pouco daquilo que a gente pode falar bem rapidamente sobre Paulo, e pensando que isso é interessante para o nosso foco, que é a primeira carta que ele escreve à comunidade de Corinto. Depois, nós vamos para o Império Romano. Pensar em características importantes da constituição desse império, que também nos ajuda a entender por que existiam os problemas que existiam na comunidade de Corinto. Bom, então, é lá no ano de 63 antes de Cristo que Roma ocupa Jerusalém e que a Judéia, então, toda aquela região maior, se torna uma província de Roma. O que algumas pessoas confundem é o que hoje na nossa divisão geopolítica, muita gente quer forçar que a Judéia fez parte geográfica com Roma, emendando com a Itália. E não é isso. Nunca foi dito, né, um território comum, mas uma província. Então, é um lugar que está à parte, mas que Roma tinha toda a autoridade e se beneficiava daquele lugar. Então, lembramos também que no tempo de Paulo, a Judéia e muitas outras regiões eram dominadas por esse mesmo Império Romano. Então, muito bem, a base econômica do Império Romano era um comércio e a exploração do trabalho escravo. Então, basicamente, era uma exploração escrava, mas é claro que nós tínhamos ali trabalhadores livres também. Na sua grande maioria, esses trabalhadores livres, eles eram artesãos independentes, e Paulo, por exemplo, era um. Se a gente lembra bem, Paulo ele era fabricante de tendas, né? Então ele era um tipo de artesão, pequenos camponeses e pescadores. Né? Se a gente pensa que aquela região, por exemplo, de Corinto, ela é margeada, né, por dois mares diferentes, então dá para entender também a explicação de pescadores ali. E aí, para esse povo livre, então, uma boa parte de escravos, uma outra parte não tão grande de trabalhadores livres, mas sobre essa pequena parte de trabalhadores livres, pesava o pagamento de tributos, né, de impostos muito altos, e quando esse povo não tinha condições de pagar o tributo, trabalho forçado. O que fazia com que quem não era escravo era muito pobre e vivia uma espécie de escravidão também, né? Não tinha um dono, não ficava o tempo todo com esse dono, mas vivia, sim, uma vida de escravidão também. Então, tínhamos essa camada escrava, uma camada de trabalhadores livres mais paupérrima, um povo, né, muito espoliado pelo Império Romano, e aí a gente vai por um outro lado, para um outro extrato social completamente diferente, que é o dos ricos. E aí formado por uma aristocracia, por gente que administrava as coisas do império, pelos sacerdotes, pelos generais, pelos magistrados. Então, as pessoas ricas mesmo daquela época e que se beneficiavam do modelo imperial, de uma maneira que os pobres, espoliados pelo império, ficaram cada vez mais pobres, e os ricos, com toda a ligação que tinha com o império, ficavam cada vez mais ricos. Então, hoje a gente pensa, né, na sociedade que a gente vive, uma sociedade piramidal. Nem sei se a gente podia chamar de pirâmide naquela época, né? Porque o hiato, a divisão era tão grande que não dá para a gente unir ali. Bom, o imperador, com muito interesse nessa aristocracia, nesse povo que tinha dinheiro, acabava beneficiando essa camada, esse estamento rico, dando títulos de terra,
criando laços de gratidão e submissão. Então, esse povo, porque tinha ganho terra, tinha uma gratidão ao império, mas acabavam que essa gratidão era só de nome, porque na verdade eles eram submissos, ou então recebiam títulos de honra. Fato é, tem um monsenhor aqui na nossa diocese, toda vez que ele vai usar essa expressão, ele se desculpa antes, né? Ele falava assim, como a gente diz vulgarmente, fulano tem o rabo preso. Essa camada rica tinha o rabo preso com o imperador, né? Favorecidos por ele, deviam favores também para ele. Então, é com o intuito de que o Império Romano tinha de aumentar, expandir o domínio que tinha, que eles acabam divinizando também a imagem do imperador. E de que maneira que eles faziam isso? Eles estampavam a imagem do imperador em coisas do comum, do corriqueiro. Então, moeda, em broches, em taças, né? As taças eram jateadas, e aí ali eles estampavam a foto do imperador, tinham altares para o imperador. E aí, bom, basta a gente lembrar também, quando a gente fala de César, por exemplo, César era chamado de César Augusto. Augusto era essa espécie de saudação em que se chamava o imperador de venerável. Então, o contexto de Império Romano basicamente era esse. O império submetia essa região onde estava Corinto, era uma divisão social, econômica bem díspar, então, uma camada de escravo e de trabalhadores livres muito pobres, expoliados, uma camada de ricos, que além de ricos eram beneficiados pelo império, mas que uma vez beneficiados pelo império, eles ficavam dependentes, de rabo preso com o império, e essa luta da imagem do imperador ser visto como uma espécie de Deus. Ele precisava ser cultuado. Então, meio que o panorama que a gente pode ter geral da ideia do império é essa. E, além disso, a gente pode perguntar o que garantia essa estabilidade do poder do Império Romano. Basicamente, a gente pode pensar em duas coisas. Primeiro, o exército que tinha era um exército muito bem equipado, muito bem pago. Então, era muito comum, né, quando um exército conseguia submeter um povo que estava tentando se revoltar, eles não eram só coroados, elogiados, mas eles ganhavam dinheiro para isso. Dentro desse mesmo exército, quando alguém se destacava, acabava ganhando, encontrando graça diante do imperador, e acabava casando com filha de imperador, coisas desse tipo. Então tinha um exército muito poderoso. E também a questão da facilidade do transporte. Já aqui embaixo a gente já vai ver sobre a comunidade de Corinto. Então, Corinto é uma cidade portuária, tem 2 portos muito importantes. Então, o transporte para o Império era muito facilitado por esses 2 portos, então via marítima, mas também eles construíam estradas de uma qualidade imensa. Então, para eles, equipados, né, com os carros e cavalos que eles tinham, e com as embarcações, a informação chegava muito rápido, e informação é poder, não é só agora no nosso tempo, né? Informação já era poder naquela época, mas também o deslocamento, conseguiam chegar rápido para cobrar tributo, né, para conseguir escoar a produção, buscar alimento desse povo. Então, essas 2 questões faziam com que o império se mantivesse estável, né? Um exército muito fiel, muito bem remunerado, e esse meio de transporte também muito eficaz. Dentro dessa submissão do Império Romano, né, dessa província, então nós temos a cidade de Corinto. E aí, a capital de Corinto, então, é Acaia.
Naquela ocasião, Corinto era a cidade mais rica da Grécia e uma das mais importantes do Império Romano inteiro. Era uma cidade muito populosa, mas em algum momento a gente vai ver, estima-se que no tempo de Paulo, Corinto tivesse uma população de aproximadamente 300 mil pessoas. É muita gente, né, para um período como esse que a gente está pensando. Ela foi destruída pela primeira vez lá no segundo século antes de Cristo, mas foi reconstruída pelo exército de Roma já no ano 44, 45 antes de Cristo. Já disse, uma cidade com posição geográfica privilegiadíssima, com os dois portos. De um lado, nós temos o mar Egeu, na outra ponta, nós temos o mar Adriático, e é muito interessante, né? Estou falando de dois mares, mas não tem terra. Entre os dois mares existe um estreito, mas por que essa passagem não era tão comumente feita? Porque esse estreito, ele tinha, né, ou até ainda hoje, geograficamente, isso acontece mais ou menos, ventos muito fortes e um paredão rochoso. Então, quando as embarcações tentavam passar por ali, acontecia muito acidente. Então, a história destaca os dois portos, mas não enfatiza muito que se fosse de um para o outro por embarcação, por conta desses acidentes que aconteciam com tanta frequência. Então, de um porto para o outro, o transporte dos navios era feito por escravos. Então, um número muito alto de escravos, sabe-se Deus como é que fazia isso, mas transportavam esses navios de um porto para o outro por terra, o que era muito sofrido. Estima-se que essa distância fosse de 6 quilômetros, mas imagine, né? 6 quilômetros não tinha não tinha uma carreta para pôr o navio em cima e transportar, né? Era no lombo, era na rocha, sabe Deus como era. Isso era muito penoso e com certeza custava a vida de muitos escravos. Eu estou falando aqui agora e estou me lembrando, eu tive a graça de fazer uma peregrinação para a Terra Santa, e um detalhe dessa peregrinação que eu vivi em 2017 é que nós começamos a peregrinação pelo Egito. Então nós vimos ali um pouco do Antigo Testamento, né, fomos no Sinai e etc. Mas quando estava ali no Egito, e quando nós fomos conhecer as pirâmides, os guias egípcios falavam assim que as pirâmides foram construídas não por escravos, mas por gente muito bem remunerada. E aí quando a gente sai do Egito e chega em Israel, aí o que a gente ouve, né, do povo judeu não, foi quando nós éramos escravos e à custa de muita gente, da vida de muita gente, foi submissão de gente escrava, muita morte. Então dá para a gente imaginar o que passavam nessa realidade aqui, esses escravos para transportar essas embarcações. Por se tratar de uma cidade portuária, Corinto era essencialmente comercial, porque a circulação de mercadoria, de comerciante, de toda espécie de mercadoria, passava por ali. Seja por via marítima, quando chegava ali pelo mar Egeu, depois por terra, e quando saía no Adriático, mas então era um lugar de trânsito muito grande. Mas também, por ser uma cidade portuária, era uma cidade com um grande número de exploração sexual. Era uma cidade muito devassa. Então, desde a época de Paulo que existe um bordão, quase que um dito popular, que nasce de lá, que é a expressão viver à maneira ou ao modo de Corinto.
quando alguém diz, né, fulano está vivendo aos moldes de Corinto, ou a maneira de Corinto, está querendo dizer o quê? Nossa, essa pessoa está vivendo de maneira promíscua, com devassidão. Isso também é uma característica da cidade portuária naquele momento. Aí entra o que eu disse, né, uma população de aproximadamente 300 mil habitantes, que vivia do comércio, do trabalho agrícola, de artesanato, de um artesanato um pouco maior do que o que a gente está acostumado com esse de mão, né, só, mas como confecção de tenda, preparação de capa, de bota, de couro, essas coisas desse tipo, e a indústria de bronze, que era o grande orgulho da comunidade de Corinto. Também, uma fonte de renda muito grande eram chamados jogos istmicos, que é uma espécie de Olimpíada, né? Se a gente lembra que as Olimpíadas surgem na Grécia, e se a gente lembra também o quanto São Paulo se utiliza dessa linguagem esportiva das Olimpíadas, né? Corro na direção da meta, estou em busca da coroa que está reservada pelo justo juiz. Ele dá muito exemplo, né, daqueles que praticam esportes, como deve ser a nossa luta para viver a vida do homem novo. Então, algo que se tinha muito destaque na comunidade de Corinto eram esses jogos istmicos, que eram realizados aproximadamente a cada 2 anos. Muita gente de toda a Grécia ia para Corinto para assistir, participar e etc. desses jogos. O Império Romano, espertamente, sabiamente, se beneficia de tudo isso que existe nessa cidade importantíssima, populosa, cobra aqueles impostos que a gente já está careca de saber e hoje em dia de pagar também, e taxas com um rigor tão grande que levava boa parte daquele povo à falência. Lembra quando eu descrevi o que era o Império Romano? Escravo ou sujeitos livres, mas empobrecidos, e gente muito rica? Corinto é uma amostra dentro de um império, né, como o do Império Romano. Dentro dessa realidade, o que as pessoas da comunidade de Corinto tentavam fazer para se socorrer? Eles se aglutinavam em grupos de identificação, para que um tentasse manter o outro diante de realidades tão difíceis. É aí que surgem, então, as associações e as confrarias. Então, quando Paulo começa uma comunidade, a comunidade dos cristãos não é uma novidade. A comunidade de Corinto, quando via um semelhante, já se aglutinava, porque falava, peraí, vou me ajuntar aqui a comuns para que eu consiga sobreviver, para que eu consiga viver bem. Engraçado, volto aqui para a peregrinação lá, né? Quando nós estávamos na Capela da Natividade, em Belém, era um domingo que nós estávamos lá e nós víamos 2 grupos, né, numa praça, na frente da Capela da Natividade. E aí o nosso guia comentou que lá eles têm 2 missas no domingo. Uma missa que é por volta das 7 horas da manhã e uma outra missa por volta das 9 horas da manhã. E o que os cristãos católicos fazem? Os das 7 horas da manhã, quando acaba a missa, vão para essa praça na frente da igreja. Os que vão chegar para a missa das 9 chegam bem antes, para que eles consigam se reunir, se ver, trocar experiências, porque é muito pequeno o número de cristãos em Belém, e para montar uma espécie de confraria, algo muito parecido com o que acontecia na comunidade de Corinto, né? E aí se reuniam, seja por culto, porque tinham a mesma profissão, ou porque queriam perpetuar a memória dos mesmos tipos de falecidos, as confrarias, né? Grupos que se sustentavam. A religiosidade na comunidade de Corinto era bastante
bastante plural, então ia desde uma religião tradicional judaica até as religiões de mistério que são próprias do Oriente. A gente pode pensar aqui na astrologia, em cultos de várias divindades, num politeísmo, com construção de muitos templos, com muitos tipos de rituais, e em meio a isso tudo, Império Romano, comunidade de Corinto, que lá dentro surge a comunidade cristã de Corinto, e é onde nós chegamos. A comunidade cristã de Corinto é fundada por Paulo, por volta do ano 50 depois de Cristo, em sua segunda viagem missionária. Paulo vai de Atenas para Corinto, lá ele se encontra o casal Priscila e Áquila, que é um casal de judeus e que tem a mesma profissão de Paulo, né? Ambos são, como chama isso? Artesãos na construção de tenda. E aí Paulo acaba se hospedando na casa deles, e a partir dessa hospedagem, na casa de Priscila e Áquila, que tem início a uma comunidade cristã dentro da cidade de Corinto. A comunidade era formada, então, basicamente, por pessoas vindas da cultura grega e da cultura judaica. Então, volta aquilo, né? Paulo é judeu por tradição, é grego de nascimento, então ele está falando para dois grupos que ele domina, ele sabe se comunicar com esse povo, ele sabe o que esse povo crê, ele sabe o que é importante para esses dois povos. Na sua maioria, uma comunidade pobre, bem pobre, com escravos. Se a gente lembra, por exemplo, né, lá a última carta, pelo menos na ordem da Sagrada Escritura de Paulo, é a carta a Filemon. Filemon é quem? O problema da carta é um escravo, né? Não estão querendo receber mais o escravo, e Paulo está resolvendo esse problema. E de artesãos. Existiam membros ricos na comunidade cristã de Corinto? Sim, existiam membros ricos, mas eles eram em menos número. Nós temos pelo menos o nome de 3: Crispo, Gaio e Erasto. E aí, o que a revelação do nome desses 3 ricos faz com que a gente compreenda dessa comunidade de Corinto? Não tínhamos igreja para essa comunidade de cristãos nascente, essa comunidade se reunia nas casas, provavelmente na casa dessas pessoas ricas, porque uma casa rica, naquele tempo, acomodava muito tranquilamente 40, 50 pessoas. Então, o que a teologia bíblica paulina afirma hoje? Provavelmente na comunidade de Corinto, 4 expoentes ricos, 4 pessoas ricas, e essa comunidade nascente era de umas 200 pessoas. E 4 grupos de 50 se reunindo em casas distintas, comunidades dentro da comunidade cristã. Isso é o que, né, a teologia bíblica de São Paulo mais moderna afirma. Paulo, então, fica 1 ano e meio dentro da comunidade de Corinto, segue viagem, inquieto como depois de perseguir cristãos, ele tinha que fazer cristãos, né? Então, sai em viagem, a gente conhece as peripécias de Paulo, e quando ele está em Éfeso, é que ele começa a receber, tanto por carta como pessoalmente, informações de que está tendo problema, e problema com força, na comunidade de Corinto, e é aí que ele escreve essa carta para resolver esses problemas todos. Então, situados mais ou menos bem corridamente na realidade política, econômica, geográfica, etc., quais eram os problemas da comunidade de Corinto no tempo em que Paulo escreve a primeira carta. Antes disso ainda, é interessante a gente perceber qual é a pedagogia de Paulo. Paulo
toda vez que ele vai lidar com um problema, ele usa um método que, né, pensando, eu falei, gente, isso aqui é muito ver, julgar e agir da CNBB, muito comum, né? Na década de 90, no início dos anos, década de 80, 90, início de 2000. O que quero ver, julgar e agir? Eu vejo um problema, eu constato um problema, eu julgo esse problema à luz da palavra de Deus e eu ajo de uma maneira a resolver esse problema. Paulo usa uma metodologia muito parecida. Fala qual é o problema. Ó, gente, o problema que vocês estão tendo é esse aqui. Reconheceram? Submete ao evangelho de Jesus e aí fala para esse povo, vamos viver diferente? É essa a pedagogia de Paulo o tempo inteiro. Na estrutura... Gente, por aqui tudo bem? Alguma... Se eu não falar com clareza, vocês me interrompam. Se eu chamar periquito de meu louro, vocês acusem aí também, tá? Às vezes eu começo a falar rápido e troco, 6 por meia dúzia. Tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente entra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós temos, como toda carta do corpo paulino a gente entende todas as cartas de Paulo na Bíblia, isso, uma introdução. Na introdução acontece o quê? O remetente, isso era da cultura da época, o remetente se apresenta, nem sempre o remetente escrevia, então ele tinha um colaborador, um auxiliador, seja na resolução do problema, seja um colaborador na escrita mesmo. Diz para quem está escrevendo, então eu, Paulo, com o meu irmão fulano de tal, escrevemos à comunidade de Corinto e faz uma saudação. Saúde, paz e bênção no Senhor. As saudações que nós temos para o início da missa são tiradas das cartas de Paulo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, tudo saudação de Paulo, né? Então, o início da carta é assim, e aí depois nós entramos para um primeiro grande bloco, onde nós temos os conflitos entre grupos. Vai do 1º ao 4º capítulo. Então, Paulo fundou a comunidade, ficou 1 ano e meio lá, saiu. A comunidade começou a se aglutinar com pregadores que passaram por lá. Então, nós temos o que eles chamam, né, de os de Paulo, os de Apolo, os que se dizem de Pedro e os que se dizem de Cristo. Então, o que nós temos aqui? Os que se dizem de Paulo. Paulo funda a comunidade, vive radicalmente o evangelho, a ponto dele falar, né, me fiz fraco com os fracos, pobre com os pobres, nada para ganhar a todos. E Paulo não aceita remuneração para isso. Ele não deixa de trabalhar para viver do seu próprio trabalho e não da evangelização ali naquele momento. Com isso, ele tem simpatizantes e seguidores que continuam fiéis a esse estilo paulino de conduzir a comunidade. Mas aí começa a queixa que tem os de Apolo. Apolo é um outro missionário que chega depois de Paulo. Ele era conhecedor das leis, da tradição do povo judeu, mas também conhecia ideias e filosofias de outro povo e foi influenciado por eles. Então, a maior característica de Apolo é que ele era um excelente pregador, comunicava com muita convicção, e aí tem as pessoas que mais instruídas, mais estudadas, que se encantavam por esse jeito de Apolo. E começam a dizer, olha, eu sou de Apolo, porque se identificam com a maneira dele evangelizar. Tem os que se dizem de Pedro. Pedro é Pedro que a gente conhece, vai para a comunidade, também ali de Corinto. O maior problema que Pedro enfrenta ou discute ali são os ritos de purificação das carnes de animais que são imoladas ou sacrificadas aos ídolos. Tá tudo bem com o meu som, com o meu áudio?
Sim? Tá Ok, dando, não, só... tá dando só um barulhinho, mas não sei se é seu. Aí, Tá normal? É, isso aí. Então tá bom. A nossa limpinho aqui. Então, continuamos. Então, tem essa discussão, né? O povo, especialmente aqueles que são de origem judaica, falam, ó, não vamos mexer com comida que foi imolada para ídolo, enquanto que os que são de origem grega falam assim, gente, qual é o problema que tem? Come, né, o que tiver. E aí Pedro está ali dentro dessa problemática e uma parte do povo se identifica com ele porque ele lida com esse tipo de problema. Então, garantido nós temos que existem esses três grupos, os de Paulo, os de Pedro e os de Paulo, os de Apolo e os que se dizem de Pedro. E aí, quase que, né, no final aí desse bloco, do 1º ao 4º capítulo, Paulo pega e fala assim, e tem os que se dizem de Cristo. Muito provavelmente, não que existisse um grupo que se denominasse, nós somos de Cristo. Mas Paulo, aqui dentro do problema, ele tenta dizer, essa é a solução. Não é para ser de Paulo, não é para ser de Pedro, não é para ser de Apolo, é para ser de Cristo. A comunidade existe para isso. Nós precisamos ser de Cristo. Então, o primeiro problema, Paulo resolve assim, nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, somos de Cristo. E aí a gente quase não enfrenta isso na igreja, né? Sou disso, sou daquilo, sou daquilo. Somos de nada, somos de Cristo. O segundo grande bloco, a grande discussão é sobre a conduta moral e sexual. É muito interessante que alguns teólogos biblistas protestantes modernos, eles chamam essa parte só de conduta sexual, como se Paulo só resolvesse questões de ordem sexual. E a gente vai, quando lê, percebe que não é só isso. A primeira discussão ali do capítulo 5º ao 10º, sim, é uma questão moral. Nós sabemos de que um membro da comunidade, isso é dito ali, eu coloco até a citação, está vivendo maritalmente com a sua madrasta. Uma situação que era condenada, obviamente, pela lei de Israel, mas que mesmo o direito romano repudiava esse tipo de vivência, né? Mas estava acontecendo. E olha só que coisa mais interessante, né? O povo de Corinto começava a entender bem um conceito, mas errava no sentido. Qual que era o problema? Eles estavam constatando a brevidade da vida, que essa vida passa, que esse corpo passa, as pessoas morrem, e nós precisamos viver bem, mas não viver bem no sentido cristão. Vamos viver do jeito que dá para viver. E qual que é a consequência disso? Uma sexualidade completamente desregrada. Lembremos, dentro de uma cidade portuária, o que não faltava era problema moral de ordem sexual. Então a comunidade meio que foi falando, essa vida é rápida demais, né? Vamos voltar para aquela prática mundana. Dentro disso também, a cultura greco-romana tinha na sua história a ideia da prostituição, que não era proibida, a prostituição podia ser vivida, existia até as prostitutas sagradas, mulheres que ficavam nos templos, e a prostituição acontecia como uma forma de adoração aos deuses pagãos. Então a coisa está degringolando. E aí o que esse povo ainda se usa? Em Cristo somos livres. Vamos viver uma baguncinha. E aí o que Paulo fala para eles? Aquilo que nós lemos no início de hoje, e que eu vou até retomar. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. E aí, Paulo vai lembrar a comunidade que esse corpo vai passar, mas se ele é templo hoje do Espírito, quando essa vida passar,
esse corpo não é justo que ele tenha sido maltratado, ele foi templo do Espírito. E a conclusão dele é coisa de Deus, né? O que Paulo fala? Porque fostes comprado por um grande preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Pensando numa linguagem moderna, o povo estava confundindo liberdade com libertinagem. E Paulo gruda nas duas pernas dele e fala assim, volta para o mundo real, que não é isso a liberdade em Cristo. A liberdade em Cristo é outra coisa. Então, os problemas de ordem sexual, moral ali. Num segundo momento, também é falado do problema onde os cristãos, que viviam com tudo em comum, começam agora a levar os próprios irmãos para questões jurídicas, para o tribunal. Então, leva porque fulano vendeu e não dividiu a parte, que era da comunidade, coisas desse tipo. E Paulo chama a atenção da comunidade como quem diz assim, escuta, o mundo não pode julgar a nós cristãos. Nós cristãos, com o nosso modo de viver, é que devemos julgar o mundo. Julgar no sentido, mostrar para o mundo que o mundo vive do jeito errado. Ele vem também com outro problema, que daí não é tão grande na carta, mas aparece que qual é? Com essa mesma constatação de que essa vida passa rápido, a comunidade de Corinto tinha plena convicção de que eles veriam, todos eles, a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Então, esse povo estava travando. Os casados falavam assim, se Cristo está para voltar, eu preciso ofertar para ele também uma continência sexual. Então, os casados estavam parando de... Então, veja que tinha de tudo na comunidade de Corinto, né? Tinha os que estavam querendo viver uma baguncinha sagrada, colocando a culpa na liberdade de Cristo. Tinha os casados que estava tudo certo, querendo se abster do sexo, porque achava que era uma oferta agradável a Deus. E os solteiros, ou porque não tinham casado, ou porque já eram viúvos, não sabia de que jeito viver. Eu fico solteiro, eu vou para um próximo casamento, de que jeito que eu vivo? E aí Paulo diz para eles, vivam do jeito que vocês estavam, como quando conheceram a Cristo, como foram chamados por Deus. Veja, vivam não os pecados, né? Vivam a vocação de vocês como ela estava quando vocês foram alcançados por Cristo. É isso. Então, a metodologia de Paulo, problema, luz, ilumina com a palavra de Cristo e fala, vai viver agora, gente, vai viver segundo a palavra de Deus. Por fim, o problema é a comida. O povo está lá naquela discussão assim, determinado alimento para o judaísmo não pode comer, é alimento impuro. A gente come ou não come? Para a parte grega, fala assim, gente, vamos comer de tudo, né? Não tem problema o que a gente come. Paulo vem com aquela, mais uma vez, muito sábia conclusão e diz, se o alimento vai ser queda para o seu irmão, deixa de comê-lo. Se não vai ser um problema para o seu irmão, você vai comer dentro da sua casa, as portas fechadas, então come. E aí vem o desfecho dele. Por quê? Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa para a glória de Deus. Mais uma vez, o Paulo resolve o problema iluminando com a palavra de Deus. Terceiro grande problema, está nos capítulos de 11 a 14. A divisão social, econômica, que existia na comunidade de Corinto, como um todo, começa a ter reflexo dentro da comunidade cristã de Corinto. Lembra que eu dizia atrás que as celebrações dominicais, a chamada ceia, acontecia nas casas, e acontecia nas casas de gente rica, porque é onde cabia gente. O que esse povo começou a fazer? Os ricos vinham para o que hoje nós chamamos de sala de jantar, e os pobres ficavam do jeito que dava no átrio da casa.
Então era uma maneira de dizer, ó, os ricos vêm aqui para a ceia, porque vai ser servido o pão aqui, o vinho aqui, e os pobres, ó, onde vocês conseguissem se organizar aí, tá bom. Né? E isso se torna um problema muito grande, porque, claro que aquele povo, por mais santo que fosse, percebia, estamos sendo discriminados, humilhados, mais uma vez. É assim pelo Império Romano, é assim pela sociedade, e está sendo assim dentro da nossa comunidade, que deve olhar para a mesma direção, que deve olhar para Cristo. E aí é quando Paulo desce a chicotada e fala que quem come do corpo e do sangue assim está comendo a própria condenação. Se viver assim, pode ter nome de comunidade cristã, pode se reunir dominicalmente, mas está tudo condenado. Né? E ele fala que a ceia deve ser para todos. Me permitam um parêntese. Tem muito teólogo descuidado que pega esses capítulos da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, esses capítulos, e dizem assim, tá vendo? Eucaristia é para todo mundo. Não pode ficar ninguém de fora. No tempo de Paulo, nós estamos falando de uma partilha, de uma comensalidade. Hoje nós estamos falando de um sacramento. Quem não está em dia com os sacramentos, quem não está minimamente no estado de graça, deve se reconciliar antes de ir para a Eucaristia. Então, né, só porque existe uma linha teológica perigosa, na minha opinião, que tenta se justificar por aqui, e Paulo não está falando disso. Não tínhamos ainda uma ideia sacramental do que acontecia naquele momento. Tudo bem até aqui? Vou continuar. Pode continuar, mas tudo bem, sim. A outra questão, e última dentro desse problema, é a questão dos carismas. Começa uma competição dentro da comunidade de quem é maior. Qual é o carisma que é maior dentre todos? Né? A profecia, é a oração em línguas, é quem fala isso, é quem faz aquilo. Começa uma discussão, e veja, é típico de instituição. Instituiu, colocou gente lá dentro, daqui a pouco começa uma luta por poder. Parece que está dentro do ser humano, né? Em algum lugar quer procurar. Mas lembra, Pedro, Tiago e João, dentro dos discípulos, os mais achegados de Jesus. Pedro, no dia que recebe o primado, leva um pito de Jesus, fala, afasta de mim, Satanás, seu pensamento não vem de Deus. Sobra Tiago e João. Então, descendo do Tabor, o que eles começam a discutir? Olha, quem dentre nós é o maior? Se a gente achava que era Pedro, e o mestre já deu a chamada que deu nele. Ou sou eu, ou é você. E Jesus chama os dois e fala assim, nenhum dos dois. Quem quer ser o maior, seja o servo. Né? No problema aqui dos carismas, Paulo, lembra, né? Coloca toda a teologia do corpo místico de Cristo, falando que existem vários membros, mas que Cristo é a cabeça, ele é o mais importante, e que os dons, os carismas, serão úteis e importantes na comunidade se estiverem sob o jugo do amor. As línguas cessarão, as profecias cessarão, mas o amor jamais acabará. Quando nós estivermos no céu e haveremos de estar todos nós, vamos lutar para isso e que o Senhor nos sustente, nós não vamos nem orar em línguas, eu acho, nem vai ter profecia, porque nós estaremos diante do cumprimento da profecia. Não vai ter o quê? O amor diante de nós. Então, se nesta vida os dons não estiverem sob o jugo do amor, não estão valendo. Paulo resolve o problema assim. Por fim, o capítulo 15, Paulo, então, ilumina todos os problemas que vieram com a ressurreição de Cristo. A comunidade tinha dúvidas sobre a ressurreição dos mortos.
né? Ressuscita mesmo? Não ressuscita? Quando ressuscita? Porque qual era o problema? Eles estavam convictos de que eles veriam a segunda vinda de Jesus. Começou a morrer gente, eles falam assim, escuta, esse povo vai ver Cristo de que jeito? Vai que ele volta no final da tarde e eles não ressuscitaram ainda. Então a ressurreição acontece, não acontece, como acontece, quando acontece. E aí vem Paulo na carta e diz: a experiência da ressurreição acontecerá da mesma forma que Cristo ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, nossa fé não valeria de nada. Não valeria ter a comunidade que nós temos, não valeria abandonar tudo por Cristo, não valeria nada. Então, toda a vida da comunidade, convivência, trabalho, celebração, pregação, missão, partilha dos bens, comensalidade, tudo que pode ter dentro da comunidade de Corinto e dentro das nossas, deve ser porque Cristo ressuscitou e dá sentido para que nós vivamos assim, e porque nós cremos que vivendo assim, nós ressuscitaremos com ele. Então, negar a ressurreição de Cristo é impossibilitar a vivência cristã. É porque Cristo ressuscitou que nós nos reunimos hoje, é porque Cristo ressuscitou que a comunidade de Corinto tinha sentido em estar reunida também. E aí o que é um esquema, né, da época mesmo, e é o esquema de Paulo em todas as cartas dele, vem uma saudação final, a boa educação, né? A gente usa isso em carta, usa isso em e-mail, naquilo que a gente tiver. Ele, no caso da primeira carta aos Coríntios, ele fala de uma coleta que deve acontecer nas celebrações dominicais para a igreja de Jerusalém. Ele fala, né, ele dá notícia, vou continuar a minha viagem missionária com o meu projeto, faz algumas exortações à comunidade, e ele acaba dizendo, né, que não existe ministério cristão de maneira isolada, e termina com uma declaração de amor à comunidade de Corinto. Eu vos amo a todos vós em Cristo Jesus. Né, Paulo deixa... Eu acho que ele fala, sim, do amor dele, com certeza, pela comunidade que ele fundou, e que se ele não amasse, ele falasse, ó, que eles se acabem por lá, mas ele não, ele tem o cuidado e o zelo pastoral. Mas eu acho que, para além do amor dele, Paulo quis mostrar para a comunidade de Corinto, olha, tá tudo danado as coisas por aí, mas Cristo não deixou de amá-los. Voltem para a essência que é o amor dele. Se ele continua amando vocês da maneira como vocês estão, é justo que vocês retribuam também, amando a Cristo através do amor aos irmãos. Essa é minha contribuição. Se alguém tiver, né, alguma pergunta, se eu não fui claro em alguma coisa. Marcão, será que é possível passar o vídeo? Se for... Vou passar já? Eu acho que pode ser, porque depois, se surgir dúvida, a gente pode comentar sobre ele também. Então vamos lá, então. Só um minutinho. A primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita para uma comunidade cristã que Paulo conhecia bem. Corinto era uma cidade portuária importante. Dá uma pausa aqui. Tá ouvindo bem? Aí o vídeo? Não. Não? Espera aí, então. Deixa eu aumentar o volume. Com muitos templos dedicados aos deuses gregos e romanos. Era um grande... E aí, melhorou o som? Tira seu áudio, Marcos. Melhorou. Espera aí, então, vamos lá. Só um minuto. Deixa eu tirar o meu áudio para ver se fica bom.
grande centro econômico, e Paulo foi para lá estrategicamente como missionário. Perfeito, Ele morou pra lá mim. 1 ano e meio e passou o seu tempo conhecendo as pessoas e conversando com elas sobre Jesus. Muitos começaram a seguir Jesus e iniciaram uma comunidade cristã. Você pode ler mais sobre isso no capítulo 18 do livro de Atos. Depois de um tempo, Paulo seguiu viagem para começar igrejas em outras cidades. Ele começou a ouvir relatos de que as coisas não iam muito bem na igreja de Corinto. A igreja estava passando por todo tipo de problemas e por isso ele escreveu essa carta. A carta é dividida em 5 partes principais, junto com a saudação final. Essas 5 partes correspondem aos 5 principais problemas que Paulo aborda. A carta é lida como uma coleção de ensaios curtos sobre temas diferentes, mas há ideias centrais que unem todas as partes. Eis o que ele fez em cada parte. Primeiro, ele descreve o problema. Depois, ele responde ao problema com algum trecho da história do Evangelho, que são as boas novas de Jesus. Ele mostra como as pessoas realmente não estão vivendo o que elas dizem acreditar. A essência dessa carta é a seguinte: devemos abordar todas as áreas da nossa vida através da lente do Evangelho. Vamos descobrir como ele faz isso. Nos capítulos 1 a 4, o problema apresentado é que há divisões na igreja. Depois que Paulo foi embora, outros mestres passaram pela cidade. Um cara chamado Apolo e, em seguida, Pedro. As pessoas decidiram escolher o seu mestre favorito e tornaram-se fãs daquele líder. Começaram a falar mal e desrespeitar quem favorecesse outro líder ou mestre. A resposta de Paulo foi meio sarcástica e afiada. Ele diz: vocês estão de brincadeira comigo. A igreja não é um concurso de popularidade. A igreja é uma comunidade de pessoas centradas em Jesus. Seus líderes e mestres são simplesmente servos de Jesus. Enquanto vocês podem preferir um líder ou outro, não vale a pena se dividirem e muito menos falar mal uns dos outros. O centro da igreja é Jesus e as boas novas sobre quem ele é e o que ele fez. Nos capítulos 5 a 7, Paulo aborda alguns problemas relacionados com o sexo. Havia várias pessoas dormindo com todo mundo na igreja. Um cara com a própria madrasta e várias outras pessoas ainda adorando os deuses gregos nos templos locais e fazendo sexo com as prostitutas que trabalhavam ali. Não só isso. Mas havia pessoas na igreja que diziam que isso não era nenhum problema. Eles diziam: ei, somos livres em Cristo. A graça de Deus é infinita, não é? Então, sem problemas. Mas Paulo diz que não está tudo bem. Através do Evangelho, ele mostra que essa forma de pensar está errada. Ele diz: lembrem-se, em primeiro lugar, que Jesus morreu pelos seus pecados, incluindo a destruição de relacionamentos causada pela má conduta sexual. Se você é um cristão, a integridade sexual é uma das maneiras principais de respondermos à graça e ao amor de Jesus. Paulo também lembra que, assim como Jesus ressuscitou fisicamente dentre os mortos, os nossos corpos também serão erguidos dentre os mortos, o que significa o seguinte: se o seu corpo está sendo resgatado por Jesus hoje e eternamente, então o que você faz com o seu corpo é importante. É muito importante. Não é seu para fazer o que quiser. Paulo deixa isso muito claro. Ser um seguidor de Jesus também significa não comprometer a sua integridade sexual. Nos capítulos 8 a 10, a questão é sobre comida, mas não apenas preferências alimentares, como se você gosta ou não gosta de determinados alimentos. A questão sobre a qual os coríntios estavam divididos era sobre a carne vinda de animais sacrificados aos deuses gregos e romanos nos templos locais. Havia uma divisão entre os cristãos judeus e os gentios sobre como responder a esse problema. Mais uma vez, Paulo apela para algumas ideias centrais do Evangelho. Ele diz que a nossa lealdade é, acima de tudo, a Jesus como Senhor e não a outros. Se você estiver numa situação em que a carne foi dedicada a outro Deus, e há pessoas observando o que você faz, elas podem concluir: olha, os cristãos adoram Jesus e eles podem adorar outros deuses também. Paulo diz que nessa situação não coma a carne. A sua lealdade é somente a Jesus e você deve amar essas pessoas mais do que a si mesmo e não ser motivo de tropeço para elas. Paulo rapidamente qualifica isso e diz: escutem, como cristãos acreditamos que Deus é o criador de todas as coisas, incluindo daquele animal. Os ídolos do templo, nós acreditamos, são apenas pedaços de madeira e de pedra. Então, se não houver ninguém ao redor que possa interpretar mal as suas ações e se você estiver com fome, pode comer. Como um novo ser em Cristo, você é livre para seguir a sua consciência nesse tipo de assunto. Então, por que uma situação não tem problema e a outra sim? O princípio básico é o amor. O amor nega a si mesmo e procura o bem-estar de outras pessoas. E o amor de Deus, é o centro do Evangelho. É o que Jesus fez quando morreu por nós. Paulo diz que é o que cristãos devem fazer por outras pessoas. Nos capítulos de 11 a 14, Paulo continua abordando problemas nos encontros semanais de adoração. Havia algumas pessoas que estavam tendo experiências espirituais muito poderosas. Começavam a orar em voz alta e em línguas desconhecidas.
Outras pessoas começavam a compartilhar um ensinamento ou uma palavra de Deus e em seguida alguém levantava e interrompia porque também queria compartilhar. Era uma situação muito caótica e isso estava distraindo as pessoas do evangelho, especialmente os visitantes. Nesses capítulos, Paulo ajuda-os a pensar antes de tudo no propósito desses encontros para ajudá-los a ver que tipo de comportamentos são adequados. Ele diz que o encontro semanal é um lugar onde o Espírito de Deus trabalha através de todos e isso acontece de forma unificada. Ele desenvolve uma metáfora legal sobre a igreja, como um corpo humano. É um corpo, mas tem partes diferentes. Cada parte serve um papel único e importante. Ele nomeia um monte de coisas que o Espírito faz através de todas as pessoas diferentes, tudo para a edificação da igreja. Esta é uma frase-chave desses capítulos. Paulo conclui que o maior valor dos encontros deve ser o conceito principal do Evangelho, o amor de Deus. O amor também é uma palavra-chave nesses capítulos. O amor irá obrigar cada pessoa a usar o seu dom para servir e procurar o bem-estar do outro. Paulo aplica isso aos problemas dos coríntios. Algumas pessoas pensam que o objetivo do encontro é ter experiências espirituais intensas ou é ter uma chance de falar o que vem à mente. Paulo diz: escutem, eu sou um grande fã de experiências poderosas de oração. Mas se isso distrai ou assusta outras pessoas, devo parar, porque eu estou pensando mais em mim do que no amor que tenho por essas pessoas. O encontro em torno de Jesus deve ser organizado para que todas as pessoas possam aprender, cantar, adorar e ouvir Deus falando. O último problema que Paulo aborda é a questão da ressurreição de Jesus e a esperança futura para os seus seguidores. Algumas pessoas na igreja diziam que a ideia da ressurreição é ridícula e sem importância para um cristão. Paulo reage a isso. Ele começa dizendo que a ressurreição é uma parte essencial do Evangelho. Nós acreditamos nela por causa das centenas de testemunhas oculares que viram Jesus vivo em corpo físico depois de ser publicamente executado pelos romanos. Se Jesus não ressuscitou, Paulo diz, então a sua morte não teve sentido. Estamos todos ainda perdidos no nosso pecado e egoísmo. Devíamos parar de ser cristãos. Paulo então mostra em detalhes como a ressurreição foi a vitória de Jesus sobre a morte e o mal, como é uma fonte de vida e poder para nós no presente e como é uma promessa de esperança futura para todo mundo. A ressurreição de Jesus é a razão para a nossa união. É a razão pela qual devemos manter a integridade sexual. É a fonte de poder para amar outras pessoas mais do que a nós mesmos. E, em última análise, é a nossa esperança para a vitória sobre a morte. Então Paulo conclui que acreditamos que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, o que significa o seguinte: o Evangelho não é somente um conselho moral ou uma receita para uma espiritualidade particular. É um anúncio sobre Jesus que cria uma realidade completamente nova. E é sobre isso que se trata 1 Coríntios, sobre a capacidade de enxergar cada parte da nossa vida através da lente desse Evangelho. Eu não sei vocês, mas eu sou fã de gente que tem capacidade de fazer um negócio desse, né, gente? Eu sou fã. Claro que a gente percebe que é uma... eu até tentei pesquisar, não tive muita convicção, mas me parece que é um projeto evangélico, esse vídeo que nós acabamos de assistir, e que aí frisa em algumas questões, e eu acho que a gente poderia ampliar, né? Então, por isso que ali onde ele coloca um item todo sobre o sexo e um sobre a comida, na minha leitura, esses dois estão dentro de um problema amarrado na resposta de Paulo. E deixa eu ver o que eles... E o encontro semanal, eles se restringem à questão dos carismas só. E não é, estava tendo também uma grande saia justa, que era uma divisão, né? Os ricos tinham prioridade, os pobres não, e Paulo também chapuleta nesse sentido, falando, não pode ser assim a comunidade dos cristãos. É isso. Dúvidas, perguntas, partilhas, estou disponível. Será que eu acabei com o tempo? Não. Vamos deixar mais uns minutos para que o pessoal possa aproveitar do padre. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, aproveita, gente. Aproveita e vamos beber, porque quem tem sede tem que beber da palavra. Então, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, aproveita, abre o microfone e faz a pergunta, faz o questionamento, tira a dúvida, tá bom? Vamos lá.
Se não tem, enquanto não surge pergunta, eu queria só fazer uma partilha aqui, ouvindo de novo aqui o vídeo com vocês, eu me lembrei na questão da comida, claro que o problema é completamente diferente, né? Mas Paulo, o conselho de Paulo é, se for causar escândalo, se abstenha daquele alimento, senão tá tudo bem, né? Eu fiquei lembrando aqui agora, já padre, eu estava fazendo, não foi esse ano, né? Foi no outro contexto, não estava tomando refrigerante por uma questão de penitência e doce e algumas outras coisas. E eu fui fazer uma visita a uma senhorinha da paróquia, e aí quando eu terminei de dar unção para a pessoa lá da casa, ela pegou e falou assim, padre, aqui em casa a gente não toma refrigerante porque é muito caro, né? Mas sabendo que o senhor vinha aqui hoje tomar um café da tarde, nós compramos. A mulher colocou uma tubaína na mesa. Eu nem pensei duas vezes. Falei, São Miguel, não tem desculpa. Como que eu justifico para uma pessoa assim? Não estou tomando refrigerante. Claro, né? Se fosse um problema de saúde, alguma questão assim. Hoje eu não tomo nenhum, mas, né, porque eu não quero tomar mais e está tudo bem. Mas naquele momento era uma questão de espiritualidade. E como que eu falava para aquela coitada que achava caro comprar uma tubaína, mas que comprou porque naquele dia eu estava na casa dela, né? Falei, então, toma uma tubaína. Lembrei aqui agora, só para partilhar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Aproveita. Padre, sua bênção. Deus abençoe. Tentar, assim, expor de uma maneira rápida uma dúvida. O senhor mencionou na explicação do senhor a questão da ressurreição, que havia a dúvida deles nessa questão de que eles esperavam brevemente a segunda vinda, e com o passar do tempo, a vida foi passando e não se deu a parousia no momento que eles pensavam. Nessa época, ou pelo menos, assim, nem que fosse de uma forma inicial, mas já foi se estabelecendo assim, o entendimento de como se daria o juízo particular de quem morria, sobre a questão, assim, que até é uma dúvida que surge no conceito de alguns protestantes, porque se eu estiver enganado, assim, a ideia, pelo menos assim, em sentido geral, a doutrina católica menciona que quando nós morremos, nós já passamos pelo juízo particular, embora os nossos corpos ainda estejam, entre aspas, dormindo, porque eles vão ressuscitar no final dos tempos. E os protestantes alegam que não, quando se morre, até a alma fica, entre aspas, dormindo, para que somente no final dos tempos haja a ressurreição e o julgamento. Já nesse começo, já se estabeleceu essa diferença de pensamento, uma coisa assim mais específica que deu base para essa visão católica sobre o juízo particular? Não. Na verdade, a igreja vai construindo esse raciocínio exatamente por conta dessas demandas. Então, você vê, lá numa comunidade da igreja nascente, a gente está falando de uma comunidade que Paulo inicia por volta do ano 50 depois de Cristo, e a partir de demandas, né? Então o povo começa a duvidar da ressurreição. Então fala, escuta, isso vai acontecer mesmo? Não vai? Nós não fomos testemunhas oculares, a gente já está comprando a transmissão de uma fé, né? Nós não vimos isso. A partir de demandas assim, é que a igreja vai solucionando problemas, e aqui a igreja entenda, por exemplo, Paulo, nesse momento, soluciona que é a desconfiança sobre essa ressurreição.
Vai acontecer mesmo? Não vai? Veremos Jesus? Não. O que vai acontecer com quem já morreu e tudo mais? Então, a partir dessas demandas, a igreja vai intuindo, mas vem um pouco para frente e começa a acontecer nos concílios, o estabelecimento firme dessas doutrinas. Nos concílios é que isso vai ficando nítido, esclarecido, e que em alguns casos vai se tornando verdades de fé, né? Então, apresentado esquematicamente, não. Tem a intuição da fé da igreja, mas naquele momento da fé, né, da igreja nascente, ainda não. Então, né, isso vai caminhando, vai intuindo, até que chega um momento em que a igreja começa a pôr isso no papel e dizer, nós cremos nisso aqui, né? Mas naquele tempo, intuições e resoluções de problemas pontuais como esse que Paulo resolve, né? Basta a gente pensar, né? O meu professor de Trindade no seminário foi tão interessante, assim, ele é uma disciplina muito difícil, muito pura metafísica, nos princípios filosóficos e tudo mais, e tinha um grupo assim que não dava muita atenção para a aula, né? E o padre Lário falava assim para ele: gente morreu para estabelecer as verdades sobre a Santíssima Trindade. Vocês não querem ouvir? Teve gente que derramou sangue em momentos de discussão, porque foi assim mesmo na história da igreja. Quando se tinha um dogma para estabelecer, tinha gente que matava e tinha gente que morria, né, na história. Então, não se estabelece de uma vez lá na igreja nascente, mas se intui muita coisa e que vai sendo desenrolada na caminhada da fé da igreja, né, que é o senso da fé. Essa fé vivida vai sendo transmitida e vai sendo esclarecida também, né? Tem alguma coisa que o senhor pode adiantar para nós do dia 30, do próximo bloco da Carta aos Coríntios, ou o senhor não pode adiantar nada, só para deixar um gostinho de quero mais aí? Eu não posso adiantar nada porque eu não preparei nada. Se eu adiantar, qualquer coisa que eu adiantar, ou vai ser profecia ou vai ser fé. Ah, maravilha, então. Alguém tem alguma pergunta mais para o padre? Nós vamos fazer a conclusão. Eu já disponibilizei lá o vídeo, tá no grupo de vocês lá, tá? O material também, a Aline já colocou no grupo também, então tá à disposição. Então vamos pegar a carta de São Paulo aos Coríntios aí, a Bíblia, quem tá com a palavra de Deus. Tem uma frase que foi muito marcante aí, que se falou, que o amor nega a si mesmo, uma expressão de viver o amor. E Paulo foi mostrando isso durante as resoluções dos problemas, que é o amor que resolve tudo, né? Eu me lembro, acho que a Meire falou antes comigo, esqueci, acho que é Santo Agostinho, né, Meire? Como é que é a frase, Meire? Fala aí. Ame e faça o que quiseres. Isso. Ame e faça o que quiser, porque quando o amor é verdadeiro, o que quiseres não é uma libertinagem, mas é uma liberdade que vem do amor. E o amor nunca vai prejudicar a ninguém, nem a si mesmo, nem ao outro. Então, vamos pegar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios e vamos fazer a leitura dela. É bem curtinha, né? São 11, 13 versículos. E eu pediria assim, para a gente ler, eu vou ler o primeiro versículo, e aí uma pessoa continua, tá? Abre o microfone, lê o segundo, e assim vai, para ser bem dinamizado, tá? Não demora muito não para abrir o microfone, já vai, deu aquela pausinha, já abre o microfone lá e já lê,
tá bom? Eu não vou escalar ninguém não assim, mas vamos ver se acho que vai dar certo. Então, eu confio nisso. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 1. Já que o padre falou do amor, e essa frase marcou muito, nós vamos finalizar com ela. Todo mundo está com a Bíblia na mão, hein? Posso ler? Então, vamos lá. Eu vou ler o primeiro versículo para ver e continua, tá? E assim sucessivamente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um sino ruidoso ou como um símbolo estridente. Capítulo 2, alguém continua. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante. Nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. Pois nosso conhecimento é limitado. Limitada também é a nossa profecia. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Agora nós vemos como num espelho, confusamente, mas, então, veremos face a face. Agora conheço apenas parcialmente, mas, então, conhecerei completamente como sou conhecido. Por ora, subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Deixa eu só apresentar aqui um quadro. Nós vemos que o amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Queridos e queridas, amigos e amigas, vocês que nos acompanham aí, estão fazendo o curso, queria que a gente pensasse um pouquinho o que falta hoje no mundo para que a gente possa viver esse amor. Nós estamos hoje falando da comunidade da Carta de São Paulo aos Coríntios, mas e no mundo? O que falta hoje? O que faltaria hoje? Gostaria que algumas pessoas falassem uma palavra. O que falta hoje para a gente viver mais o amor? Quem pode falar? Só uma palavra. Não sei, paciência, perdão. O que falta? O que falta? Bem rapidinho.
Pode falar. Humildade. Humildade. Mais uma pessoa. Tolerância. Tolerância. Mais uma pessoa. Equilíbrio. Equilíbrio. Outra, a última. Caridade. Caridade. Muito bem. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas frases. Perseverança. Perseverança. Mais alguém? Eu vou apresentar aqui algumas frases, algumas palavras. Eu gostaria que você pensasse o que falta para você hoje. O que falta para você. Não para o outro, mas o que está faltando na sua vida hoje, assim, para viver esse amor? O que faltaria? Essas frases são para ajudar, tá? Deixa eu ver se vai apresentar. É isso. Está apresentando aí? Está aparecendo? Sim. Tá? A inveja, arrogância, impaciência, injustiça, egoísmo, algum rancor no coração, algum escândalo, alguma mentira, um orgulho, falta de perdão, talvez de pedir ou de perdoar, a vontade de desistir, de abandonar, de não suportar, cansaço, um coração mais cruel, um coração desumano, falta de fé, não acreditar, desistindo da missão, do chamado, não tendo perseverança, abandonando, né, não suportando. Que hoje, talvez, para você, é a maior dificuldade. O que está faltando aí? O que falta para você? Porque nós precisamos olhar em nós também. O que falta para nós? Quero colocar essa música no fundo. Não sei se vai estar ouvindo. Ele vai dizer assim, que o nosso Senhor nos ensinou. Que nós queremos ser como o meu Senhor. Como o meu Senhor. As palavras da vida. Saciais. Eu não sei. Eu não sei. Chamadas de amor. O meu Senhor, veja vou parar por aqui, só para você refletir. Deixar a Miri usar um pouquinho do microfone e ajudar você também a refletir um pouco sobre isso. Boa tarde, gente. Eu não sei qual foi a palavra que você escolheu. Eu escolhi a impaciência. E eu também não sei se você prestou atenção, a minha tradução vai dizer assim: o amor é paciente, o amor é bondoso. E essas palavras que foram escolhidas é justamente o contrário. O amor é paciente, e aí ali vai estar a impaciência, né? O amor tudo suporta, não procura seus próprios interesses, ali vai estar o egoísmo. É justamente o contrário. E quando a gente pega no versículo 10, vai dizer assim: quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá.
O raciocínio que eu quero que Deus ilumine o nosso coração, a nossa mente, é para a gente perceber que nós somos imperfeitos. Por isso aqui dentro tem impaciência e tantas outras coisas, mas o que chamou a atenção hoje foi a impaciência. Mas a Meire precisa que o perfeito, que o amor adentre todo dia, para que quando chegar o perfeito, o imperfeito que ainda habita aqui vá desaparecendo. E é muito lindo a gente perceber que quando a gente se deixa conduzir por Deus, Ele vai limpando isso de nós. É automático, vai desaparecendo as imperfeições. E o convite hoje, nesse sábado, onde nós estamos meditando essa carta aos Coríntios, que, óbvio, também tinha muitas imperfeições lá, eu tenho certeza também que quando eles leram esse texto e viram, né, a beleza do perfeito, a beleza do amor, eles também foram sendo transformados. E eu não sei o que você escolheu, mas tenha certeza, quanto mais espaço o amor, quanto mais espaço o perfeito, que é o próprio Deus, tiver dentro de mim e dentro de você, pessoas melhores nós seremos. Pessoas que, como diz a frase lá, nós vamos poder fazer o que a gente quiser, porque tudo que nós vamos querer vai ser fazer o bem, vai ser amar, vai ser colaborar com o outro. Que Deus, nosso Senhor, que a carta de São Paulo aos Coríntios possa nos ensinar a viver o amor na liberdade de Cristo, mas não um amor que nos faça fazer aquilo que nós queremos. O amor que nega a si mesmo, renuncia a si mesmo, pega a sua cruz com alegria e, por amor perfeito, vai lutar e vai viver a luta do amor, né? Que vai fazer tudo o que Ele nos ensinar, o que Ele nos ensinou. O nosso Senhor nos ensine, nos ajude. Como ensinou a Paulo, que estava apaixonado por Jesus. Porque esse hino, né, esse capítulo 13 de Coríntios, 1 Coríntios, é um hino do amor. Só quem ama, só quem está apaixonado, apaixona. Só quem foi amado consegue amar e consegue fazer com que outros amem também. Então, eu agradeço a Deus por São Paulo, por essa carta, por essa palavra. Agradeço a Deus por colocar no coração de cada um de nós o amor por Jesus Cristo e buscar cada vez mais essa palavra que nos alimenta, que a palavra de Deus de hoje, que a formação de hoje possa nos ajudar a estar mais apaixonado por Jesus, a amar mais a Jesus, e assim evangelizar mais. Que a gente possa evangelizar com simplicidade e com alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. A frase que você escolheu aí, não sei se foi impaciência, se foi falta de perdão, cansaço, que você possa entregar ela para o amor, para o perfeito, que tudo isso vai ser reavivado na nossa vida e nós vamos conseguir caminhar. Que pedir ao Padre que dê a bênção final, estamos com, deixa eu ver, estou sem óculos, não consigo visualizar. Faltando 5 minutinhos, depois da bênção final a gente dá os recados. Se puder dar uma bênção final para nós, Padre, eu agradeço. Vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bom final de semana a todos. Muito obrigado, Padre. Obrigado a você. O padre Lico, ele é da Diocese de Marília. De Marília, não é, Padre? Não é de Lins, não. É de Marília mesmo, né?
Esqueci de falar, Diocese de Marília, estou na cidade de Marília. Isso, Diocese de Marília. Então é uma alegria tê-lo aqui com a gente, Deus abençoe. É um prazer ter ele com a gente. Isso. O próximo encontro, dia 30, tá, gente? Dia 30, o Padre Lico vai fazer a conclusão, ele vai preparar, mas hoje ele deu mais o contexto histórico, né? Qual que é o fundamento principal da carta. Eu queria dar já um gostinho para vocês, mas ele falou assim que ele vai fazer a profecia, né? Então, vamos aproveitar e vamos esperar o próximo dia 30. Ele vai conduzir também, vai fazer o conteúdo, e algumas pessoas já mandaram mensagem que não puderam estar hoje, com certeza vão estar no próximo encontro. Deixe reservado aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês, ok? Um abraço. Deus abençoe, gente. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.